Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os tipos e como se formam as figuras de interferência uniaxiais. No outro vídeo a gente vai tratar sobre as figuras biaxiais. Bom, basicamente as figuras uniaxiais elas são em três tipos. Você tem a figura eixo óptico centrado, que forma essa cruz com o centro centrada no centro do campo de visão. A eixo óptico descentrado, que é onde o centro da cruz ela não coincide com o centro do campo de visão. E a figura do tipo flash, ou relâmpago, como alguns chamam, que é uma figura que quando você gira em pequenos graus a platina, ela desaparece completamente. A gente vai falar devagar sobre cada uma delas. A primeira, a eixo óptico centrado, ela é composta por três feições, né? Que têm seus significados. As isócromas ou isocromas, que são essas linhas concêntricas coloridas que estão relacionadas com a birrefringência do mineral. Depois a gente vai conversar melhor sobre elas. As isógeras, que são esses braços escuros que ocorrem aí no nosso campo de visão, e o melátopo, que é o ponto de cruzamento entre as isógeras. Vale lembrar que o melátopo ele é o ponto de surgência, né, de emergência do eixo óptico. Essa figura eixo óptico centrado é uma figura típica de seções perpendiculares ao eixo óptico. Então, nesse ponto é como se emergisse o eixo óptico. Bom, as isócromas se formam a partir da birrefringência dos raios de luz que atravessam o mineral. Eu tenho esse esquema aqui que a gente pegou do livro de mineralogia do Ness, onde tem essas duas representações. Aqui, paralelo a essa direção 1, a gente tem o eixo óptico, e aqui uma outra forma de representar em perspectiva. É como se aqui a gente visse em perfil e aqui em perspectiva. Aqui embaixo eu tenho um condensador que está condensando os raios em um ponto do mineral e depois os raios atravessando o mineral de forma divergente, né? Até chegar aqui na ocular, né? Bom, quando o raio de luz ele atravessa o mineral paralelo ao eixo óptico, ele vai apresentar a birrefringência igual a zero. Já que nessa direção, o raio de luz não se divide em dois. Vale lembrar que nessa direção de propagação, a luz se comporta como se atravessasse um meio isotrópico, e ela não é dividida em dois raios. Assim, a gente vai ver um ponto escuro no centro do campo de visão. Agora, um outro raio, que a gente vai chamar de 2, viajando com um determinado ângulo com o eixo óptico do mineral, ele já vai sofrer a influência do raio extraordinário, que possui um determinado índice de refração, né? Então, lembrando que aqui ele está sofrendo a influência do raio extraordinário, porque o raio extraordinário vai ser gerado nesse caso. Nesse caso, acontece a birrefringência, porque ele não está se propagando em uma direção paralela ao eixo óptico, né? Então, esse novo índice de refração gerado, a gente pode chamar ele de N', sei lá. O N' menos o NW, que é o índice de refração associado ao raio ordinário, ele vai nos dar uma determinada birrefringência, que vai gerar uma determinada cor concêntrica àquele primeiro ponto escuro, né? E aí, por fim, um último raio, a gente já extrapolou um pouquinho mais, ele com um ângulo muito maior com o eixo óptico, ele vai viajar sob influência do raio extraordinário também, só que agora, como ele faz um ângulo maior com o eixo óptico, acaba que ele vai apresentar uma influência maior do raio extraordinário. Então, ou seja, o raio extraordinário está crescendo de 2 para 3. Então a birrefringência também aumenta. Então eu vou ver cores de ordem maior nas extremidades
do mineral, como tem aqui nesse símbolozinho na parte superior da folha, você pode, do slide. Você pode ver que nas porções centrais você tem as cores de menor ordem, e aí a ordem das cores vai aumentando em direção à extremidade, né? Bom, além de ter essa influência do raio extraordinário que está cada vez maior, você ainda tem a distância percorrida pelo raio de luz dentro do mineral, né? Lembrando que a birrefringência ela é função também da espessura do mineral. Então, quanto maior essa angulação aqui, maior vai ser a distância da luz percorrida dentro do mineral. Então, se percorrer uma distância maior, é como se a espessura fosse maior, e isso vai gerar uma birrefringência também maior. Bom, as isógeras, por sua vez, que são essas cruzes, que são esses braços da cruz, né? Essas porções extintas, ela já está relacionada com a direção de vibração dos raios de luz e a relação dessa direção com o analisador e polarizador. Perceba que eu não disse direção de propagação do raio de luz, mas sim direção de vibração. A gente sabe que o raio de luz ele se propaga em uma determinada direção e ele vibra em direções que estão em planos perpendiculares a essa direção de vibração. Bom, os lugares onde a direção de vibração dos raios ordinário e extraordinário coincidem com a direção do polarizador e analisador, eles se apresentam extintos, já que o analisador e polarizador absorverão os raios que vibrarem perpendicular a eles. Estranho isso, né? Mas é claro, se você tem um raio que está vibrando, por exemplo, norte e sul, e o analisador só deixa passar coisa leste-oeste, esse raio que está seguindo norte e sul, ele vai ser barrado pelo analisador. E o mesmo raciocínio dá para você fazer com o polarizador. Bom, sobre o efeito de convergência da luz no condensador, os raios de luz que atravessam o mineral, eles vibram em duas direções. Uma delas é paralela ao eixo óptico. Essa direção ela é associada ao raio extraordinário, por isso que a gente está representando com esse epsilon aí. E a outra direção, ela vibra perpendicular ao eixo óptico e ela é associada ao raio ordinário. Desse modo, vibrando paralelo às linhas de latitude do nosso elipsoide, essa é a representação que a gente fez, né? Então, ou seja, vibrando paralelo às linhas de latitude do nosso elipsoide, a gente tem os raios ordinários, que está nessa cor vermelha, a direção de vibração deles, e vibrando paralelo às longitudes, a gente tem os raios extraordinários, que é o verde. Então, ou seja, o extraordinário vibra paralelo ao eixo óptico e o ordinário vibra perpendicular ao eixo óptico. A gente pode visualizar isso de modo perpendicular à platina. Como resultado, a gente vai ter esse caso aqui que está apresentado aí nessa figura B, na porção superior. Os raios extraordinários, eles vão se apresentar vibrando de forma radial, com centro no melátopo, que lembrando, o melátopo é o cruzamento dos dois braços da cruz, né? É o ponto de emergência do eixo óptico. Então, os raios extraordinários, eles vibram fazendo algo como se fosse radial, né? Com esse centro no melátopo. Assim sendo, nas direções onde as direções de vibração da luz coincidir com a direção do polarizador e analisador, vão ser extintas, porque é quando tiver paralelo, né? O raio extraordinário. O ordinário ele já vibra de forma concêntrica, circular, tangente a essas coisas coloridinhas aqui, né? Tangente às isócromas. Então aí você resulta nessa forma de representar aí, meio que a projeção da direção de vibração. Então, de forma radial você tem os raios extraordinários e de forma tangente a essas isócromas, né? Você tem os raios ordinários. Quando o raio ordinário e extraordinário estão paralelos à direção de vibração do polarizador e analisador,
nesses lugares você vai ver extinto, né? Então aí forma essa cruz. É bem simples de perceber isso. E aí, a partir disso aí, a gente já pode até determinar o sinal óptico do mineral. Como que a gente vai fazer? Bom, a gente só tem que inserir a placa de gipso. Esse lugar aqui onde está escrito slow, ele está representando a placa acessória. E a direção, essa setinha representa a direção onde vibra o raio lento, né? Então, lembrando, perpendicular ao eixo óptico, né? E de forma radial ao melátopo, nós temos os raios extraordinários. E de forma tangente às isócromas, a gente tem, e vibrando perpendicular ao eixo óptico, nós temos as direções de vibração do raio ordinário, né? Então, quando a gente insere a placa acessória nesse caso, o raio lento dela fica paralelo ao raio lento desse caso que a gente está colocando. Por que eu sei que o raio lento está paralelo ao raio lento? Porque houve uma soma de cores. A gente estava inicialmente com a cor de primeira ordem, um cinza, um branco, e aí na hora que a gente adicionou a placa, ficou azul. Esse ficar azul significa que a sua cor subiu na ordem, né? Subir na ordem significa que ele estava no branco e moveu para a direita na tabela de Michel-Levy. Ao mesmo tempo, nos outros lugares, você vai ter o raio ordinário paralelo ao raio lento da placa acessória. Como o ordinário é o raio rápido, nesse caso, rápido com lento, você vai ter uma subtração. E com isso você mostra que o índice de refração associado ao raio extraordinário é maior que o índice de refração associado ao raio ordinário. Uma coisa típica, característica de minerais uniaxiais positivos. Bom, agora a outra situação é quando você tem a subtração de cores. Você insere a placa, você estava lá com cores de primeira ordem, e observa que teve subtração. Ficou amarelo aqui. Às vezes não vai ficar o campo todo amarelo, fica só próximo ao melátomo aqui, amarelinho, porque a birrefringência ela vai mudando, né? À medida que você vai se afastando do centro do mineral. Mas aqui nesse caso, como ficou amarelo, significa que teve subtração. Se teve subtração e a placa acessória é o raio lento, significa que esse verdinho aqui, né, que é a direção do raio extraordinário, ele só pode ser o rápido, porque rápido com lento você vai ter uma subtração. Nos outros quadrantes ocorre o oposto. Você tem o raio ordinário, que no caso é o lento, ele está paralelo ao raio, a direção de vibração da placa de gipso lenta também, né? Então lento com lento você tem soma nesses quadrantes. E isso significa que o seu mineral ele é uniaxial negativo. Beleza? Então, vamos lá. O outro tipo de figura, que é o eixo óptico descentrado, a grande diferença dela é só o fato de que o melátopo ele se move e também, às vezes, ele pode estar fora do campo de visão, que é o que está acontecendo aqui. Mas as feições são basicamente as mesmas. Você vai ter as isócromas, que são essas feições concêntricas coloridas relacionadas à birrefringência, e as isógeras, que é esse braço escuro, né? E o melátopo aqui, no nosso caso, ele está fora do campo de visão. Basicamente, quando a gente for girando a platina, a gente vai perceber que o melátopo ele vai ficar girando, ao contrário lá da figura de eixo óptico centrado, onde o melátopo fica fixo, né? Isso acontece porque você está fazendo seções oblíquas ao eixo óptico, como está mostrando nesse desenho aqui. No exemplo A, você tem aqui uma elipsoide, onde ele está deitado, mostrando o melátopo fora do nosso campo de visão, né? Mas aqui eu ainda tenho os raios extraordinário e ordinário representado em verde e vermelho com as direções de vibração. Então nessa figura a gente ainda pode ver o sinal óptico dela. A gente só tem que se certificar em qual quadrante que a gente está trabalhando. Porque se a gente estiver trabalhando no quadrante nordeste, vai ter uma situação, né? Se a gente estiver trabalhando no quadrante noroeste, igual está aqui no nosso exemplo, vai ter outra situação. Então, à medida que a gente for girando a platina na figura de eixo óptico descentrado, nós temos que ter certeza em qual quadrante nós estamos.
igual aqui nessa figura da direita, dá para ver que aqui o campo de visão principalmente está no quadrante nordeste. Quando você estiver vendo a figura e for girando a platina, você vai conseguir perceber em qual quadrante que você está trabalhando. Então, a partir disso aí, o raciocínio para determinar o sinal ótico é o mesmo. Você certificou qual quadrante que você está, basta inserir a placa de gipso e ver em qual situação se enquadra, se houve soma ou se houve subtração de cores. Por fim, você tem o último tipo de figura, que é a figura flash ou relâmpago, também alguns a chamam de relâmpago, onde é uma seção paralela ao eixo óptico. Aqui nessa figura A, você tem o elipsoide com o eixo óptico paralelo à seção. Então, isso resulta que você tem o raio extraordinário e o ordinário, que estão representados em verde e vermelho, respectivamente, paralelos às direções de vibração do analisador e polarizador. Na figura tipo flash, quando você gira um pouquinho, que é essa situação 2 aqui, que é a do meio, na hora que você gira um pouquinho, 5 graus, 3 graus, essa cruz aqui, né, ela desaparece. Ela desaparece rapidamente. E aí só sobra essas duas porções distintas que estão relacionadas com a direção de vibração do raio extraordinário e ordinário. Essa direção, o quadrante para onde essas feições extintas migram, é o quadrante onde vai estar o eixo óptico. Então, como eles estão aqui, significa que o movimento foi feito no sentido horário, né? O eixo óptico estava aqui, leste-oeste, e agora essas porções escuras estão aqui. Elas indicam para qual direção que o eixo óptico foi. Aqui você pode ver que o eixo óptico está indo do quadrante noroeste para o sudeste. Então houve uma movimentação no sentido horário. Isso é útil para você determinar o sinal óptico. Porque você sabendo qual a direção, para qual quadrante que está, em quais os quadrantes estão o eixo óptico, você pode inserir a placa de gipso e verificar se essa direção é do raio lento ou do raio rápido, né? Só que para fazer isso com o sistema conoscópico, às vezes é um pouco difícil. Então, tem um livro lá do Fábio Braz, que ele recomenda que você saia do sistema conoscópico, fique só com nicóis cruzados e verifique que direção é essa, para onde foram os braços da sua cruz, né? Se essa direção é do raio lento ou do raio rápido. Você sabe que essa direção para onde foram os braços da cruz é a direção do eixo óptico. Então, se essa direção do eixo óptico for o raio rápido, significa que você vai ter soma de cores na hora que você inserir a placa de gipso. Então, o seu mineral vai ser um mineral uniaxial positivo. E o contrário também é válido. Para fazer esse vídeo eu utilizei 3 livros, principalmente esse do Ness aí à esquerda. O do Bloss também é muito bom. Esse é uma introdução aos métodos de cristalografia óptica. E eu recomendo demais esse livro do Mineralogia Óptica, do Fábio Braz e do Antônio Nardi, ou Nardi, não sei. É um livro em português. Em português eu não conheço livro melhor que esse. Tem esse site aí também de onde eu peguei algumas figuras. E na descrição do vídeo eu vou deixar outros sites legais para vocês verem um pouquinho mais sobre isso. Adeus.